prezados alunos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Fernanda de Paula. Esse é o nosso curso de Direitos Humanos para o concurso da AGP em Goiás, Agente Penitenciário do Estado de Goiás, Banca IADES, concurso agora de 2019. Essa é a nossa aula número 1. E nessa primeira aula nós vamos tratar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Ela é o primeiro tópico do seu edital. O nosso curso é um curso de questões, resolução de questões, e durante as questões eu vou passar algumas dicas sobre a declaração, alguns artigos, para você aproveitar melhor essa aula. Assista essa aula com a declaração impressa. Essa declaração tem no seu Vademecum também. Se você estuda pelo Vademecum, abre lá na Declaração Universal de 1948. Ao longo da aula eu vou me referir a ela pelo apelidinho dela, que é DUDH. E aí a gente vai olhando os artigos, vai ver onde que estão a justificativa para os itens, tá bom? Todas as questões foram tiradas. Algumas são da IADES, outras de outras bancas. A IADES, infelizmente, não tem essa grande quantidade de questões de direitos humanos, mas todas elas são para agente penitenciário, escrivão de polícia, algumas até para delegado, todas voltadas para essa área de carreiras policiais. Então, sem demoras, acompanhe aqui comigo, por favor. Opa, vamos lá. Nossa primeira aula, Declaração Universal. Questão número 1. Agente de Polícia Civil, prova de 2017. Assinale a alternativa que indica corretamente o organismo internacional cujo preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos aponta que se compromete a promover, em cooperação com os Estados-membros, o respeito universal e efetivo dos direitos dos homens e das liberdades fundamentais. Gente, para a gente falar um pouquinho, antes de responder e olhar as alternativas que tem aí para as questões, é interessante que vocês saibam como funciona a declaração. A declaração, ela é uma espécie de tratado internacional. É como se fosse uma lei internacional. Quando a gente abre uma lei, por exemplo, uma lei nacional, uma lei federal brasileira, um código tributário, código civil, vocês vão observar que ele tem uma exposição de motivos, primeiro, e depois começa lá, títulos, capítulos, artigo 1º, artigo 2º, e aí vai, no final, disposições transitórias. Um tratado internacional, ele funciona mais ou menos do mesmo jeito, só que ele está mais para uma constituição do que para uma lei federal. Então, quando essa questão me pergunta assim, indica, assinale corretamente o organismo internacional cujo preâmbulo da Declaração Universal. Eu imagino vocês que não leram a declaração ainda, olhem essa questão e falem assim, o que diabo é o preâmbulo? Então, vamos pensar na nossa Constituição. Na Constituição brasileira, não tem lá a parte do preâmbulo e depois começa o artigo 1º, tem assim, nós, o povo brasileiro, reunidos, com a bênção de Deus, alguma coisa assim no nosso preâmbulo. O STF já declarou que o preâmbulo, ele não tem força normativa. Ele já disse assim, olha, o preâmbulo é uma carta de intenções, é uma parte que diz para que serve aquela declaração, para que serve aquela Constituição. Aqui é a mesma coisa. Então, vamos voltar na questão e ler de novo. Cujo preâmbulo da Declaração Universal. O preâmbulo é a parte inicial, ou seja, antes de eu entrar nos artigos dela. Se é na parte inicial e é antes de eu entrar nos artigos, ela vai contar esse preâmbulo vai contar um pouquinho sobre a declaração. Então vai falar nós, os estados civilizados, reunidos aqui em 1948, pensando na paz mundial, pensando no progresso coletivo, numa sociedade justa, igualitária, em garantias mínimas, né, que façam o indivíduo ser reconhecido como indivíduo, tudo isso, declaramos o seguinte, 2 pontos. Artigo 1º. É assim que funciona a declaração. O preâmbulo da declaração, ele é importante, vocês têm que ler ele com atenção, pelo seguinte, ele enumera algumas características das normas de direitos humanos, que geralmente são cobradas quando a gente faz questão sobre declaração. Então lá vai falar sobre universalidade, vai falar sobre a indivisibilidade das normas de direitos humanos, uma série de características normativas a respeito de direitos humanos eu encontro no preâmbulo da declaração. Mas para responder essa questão, você tinha que ter lido o preâmbulo, e se você o lesse, você ia saber que a alternativa correta dessa questão aí é Organização das Nações Unidas. Acompanha comigo na tela, letra C, Organização das Nações Unidas, também conhecida como ONU. Professora, eu só saberia isso aqui se eu tivesse lido a declaração? Não, se você leu a declaração, você saberia que se trata da ONU. Que se trata da ONU. Se você tivesse lido o edital do seu concurso, eu também saberia isso, sabe por quê?
Porque no edital está falando assim, primeiro tópico de direitos humanos, Declaração Universal, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1948. O próprio edital já está te avisando que foi a ONU, que a declaração ela foi emanada no seio da Assembleia Geral da ONU. Lembrando que a ONU é uma organização internacional que une os diversos países, as diversas nações, para finalidades diversas, em especial para a promoção da paz mundial. Então eu tenho agências dentro da ONU, eu tenho como se fosse órgãos ali dentro da ONU, um que vai cuidar de refugiados, um que vai cuidar de direitos humanos, um que vai cuidar de meio ambiente, um que vai cuidar de paz e guerra, enfim, de vários temas, comércio, saúde, vários temas. Então, para resolver essa questão, ainda que você não lembrasse o que estava no preâmbulo da declaração, você tinha que lembrar que a declaração foi emanada da ONU, está no seu edital, está escrito, aprovada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, só poderia ser ONU. Agora, como essa questão é uma questão de 5 alternativas, a gente também poderia fazer por eliminação. Vamos tentar pensar num outro tipo de raciocínio para ver se a gente acerta a questão? Acompanhe aqui comigo. Se a declaração é universal dos direitos humanos, a letra A não faz sentido que seja comunidade europeia, porque a comunidade europeia ela é geográfica, gente. Ela só é lá na Europa. Como é que uma declaração que é universal vai ser revista só na Europa? Ou vai ser a ponta que se compromete a promover em cooperação com os Estados-membros? Ué, esses Estados só são da Europa? Opa, só são da Europa? Não. Então, essa aqui por eliminação não poderia ser. B, Organização do Tratado Norte. Também, gente, um tratado que liga norte. A declaração é universal, é o mesmo raciocínio da letra A. Não poderia ser. Organização Internacional do Trabalho. Peraí, a declaração é de direitos humanos. Direito do trabalho, direitos trabalhistas, é um dos aspectos de direitos humanos. Vocês têm vários outros. Direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito à vida digna, direito até à felicidade. Então não poderia ser Organização do Trabalho. E Fundo das Nações Unidas para a Infância. Infância, novamente, um tema específico. Só criança tem direitos humanos, meninos? Obviamente não. Então, não há outra alternativa que não aqui, a letra C. Tudo bem? Gabarito, letra C. Questão número 2. Vamos pular. Mesma prova, questão número 2 foi uma questão para agente da Polícia Civil. Era a segunda questão da prova, né, para agente. É correto afirmar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Então, a gente tem que achar aí qual era a resposta correta. Vamos comentar item a item, como se fosse uma prova de certo ou errado. A. Admite-se a tortura, excepcionalmente, para se penalizar crimes hediondos. Meninos, não. Escreve 1000 vezes aí na apostila de vocês, não, não, não e não. Não é admitido tortura em hipótese alguma. Excepcionalmente, não. Para crimes hediondos, há uma legislação especial. Vamos pensar no Brasil. Quando é cometido um crime hediondo, há uma legislação especial para punir aquele crime que tem, né, um grau de reprovabilidade maior. Não é porque foi cometido um crime hediondo que eu posso praticar a tortura. Professora, onde está escrito isso? Na declaração. Na declaração está escrito que eu não admito penas cruéis, degradantes, desumanas e que em hipótese nenhuma eu admito a tortura. Então, ainda que ele me dê um casinho, não foi o caso da questão, mas ainda que ele me dê um caso hipotético, admite-se a tortura para salvar a vida de 200 pessoas. Eu lembro de um professor, quando eu fazia cursinho para concurso público, de um professor que dava um exemplo de um terrorista que botou uma bomba no jogo do Fla-Flu. Tem 60 mil pessoas no Maraca, jogo do Fla-Flu, ali uma bomba e o terrorista sabe desarmar a bomba. Se eu torturar, ele conta onde está a bomba. Nesse caso, nos termos da Declaração Universal, eu posso torturar esse terrorista? Aí vocês pensam, né? Nossa, mas aí eu salvaria a vida de 60 mil pessoas. Não, nos termos da Declaração Universal, não se admite tortura em hipótese alguma. Não é um direito relativizável. Tudo bem? Então, A, errada. Letra B. É vedada a escravatura. Gente, lembrando que vedada é sinônimo de proibido. Tudo bem? Então, vamos lá. É proibido a escravatura. É verdade, não se admite a escravidão. Não se admite a escravidão, nem por dívida, nem por nada. Não se admite a escravidão.
Porém, admite-se a servidão de pessoas até 18 anos. Gente, está errado. Não se admite servidão de pessoas até 18 anos, nem pessoas com 80 anos. Servidão é um tipo... Vocês nem precisam saber direito o que é servidão, mas para não ficar muito jogado aqui, servidão é quase uma escravidão às avessas, tá bom? É um tipo de trabalho forçado, é um tipo de trabalho que é condenado, né? Nos organismos internacionais de proteção ao trabalho. Então, ainda que você não soubesse o que é uma servidão, você ia pensar assim, é permitida para pessoas até 18 anos? Gente, adolescente não pode nem trabalhar. A gente tem a figura do menor aprendiz, que é para proteger a infância. Né? A legislação do trabalho começa aí a partir dos 16 anos, a jornada integral só pode ser a partir dos 18. Então, se vocês tiverem um mínimo de noção de direitos trabalhistas, assim, né, de direito do trabalho, vocês iam eliminar essa parte aqui. E, além disso, ele quer o que está escrito na declaração. É correto afirmar sobre a declaração. Sobre a declaração não está dizendo nada que pode ser servidão. Então, como é que eu vou decorar isso aqui, professora? Lembre-se, adolescente é realmente uma peste, sou mãe de uma adolescente, é um terror, é o caos, mas a gente não pode escravizá-los nem colocá-los em servidão, tudo bem? Alternativa, portanto, errada. Letra C. Todo acusado deverá ser considerado culpado até que se prove a sua inocência. Gente, vocês não precisavam nem ter lido a declaração para responder isso aqui. Qualquer pessoa que tem o mínimo de noção da nossa Constituição sabe que o raciocínio jurídico é exatamente o oposto. Todo mundo é inocente até que tenha sua culpa legalmente provada. É esse o termo que está na nossa Declaração Universal. E a nossa Constituição, gente, na verdade, a gente tem uma das constituições mais analíticas do mundo. O que significa isso? Que ela é uma constituição detalhada, que ela é escrita artigo a artigo, que ela é muito programática, ela dá, né, várias dicas de como funciona o Estado e quais são os direitos fundamentais que aqui são respeitados. É uma constituição muito detalhada. E na nossa Constituição, a gente disse que até que se prove legalmente a sua culpa, ou até que haja o trânsito em julgado, enfim, até que haja ali uma confirmação judicial, todos devem ser considerados inocentes. Sabe qual foi a fonte onde a nossa Constituição bebeu para escrever isso lá em 88? Ali em 85 a 87, quando a nossa Constituinte estava reunida, eles observaram os instrumentos internacionais. Então a gente copiou realmente uma parte, vamos dizer assim, copiar para não ficar feio, uma parte da Declaração Universal. Então, obviamente, todo acusado será considerado inocente até que sua culpa seja legalmente provada. Não pode ser, portanto, a letra C. D. Não se admite a prisão, a detenção ou o exílio arbitrário. Correto, gente. É isso mesmo, está escrito na declaração. A prisão, ela deve ser fundamentada, ela deve ser justificada. O professor espanhol vai falar isso com vocês, mas no Brasil a gente admite a prisão em duas hipóteses. Ou em flagrante delito, ou por ordem judicial fundamentada. São as duas hipóteses nas quais a gente admite a prisão no Brasil. Nas duas hipóteses há fundamento, ela não foi arbitrária. Ou o sujeito está fazendo uma bobagem na hora, ou ele fez uma bobagem lá atrás e o juiz mandou expedir prisão contra ele. Tudo bem? Detenção é um outro tipo de custodiar uma pessoa. O professor de penal vai explicar isso para vocês. Há diferenças técnico-jurídicas entre prisão e detenção. E exílio é uma pena cruel. Exílio, exilar, é mandar para fora. Então, é tirar do território nacional, é pegar aquela pessoa e falar assim, ó, você cometeu um homicídio aqui muito grave, muito violento. Em vez de eu mandar você para cadeia para cumprir pena, eu vou banir você para o Alasca. Vou exilar você no Alasca. Não posso fazer isso. Isso está onde, professor? Está escrito na declaração. Não se admite a prisão, a detenção ou o exílio arbitrário. Gabarito, portanto, letra D. A E é obrigação dos Estados signatários da declaração instituírem tribunais imparciais e independentes. O erro, portanto, aí está no parciais e dependentes. É exatamente o contrário. Na declaração está escrito, é obrigação dos Estados signatários instituírem tribunais imparciais e independentes. Questão número 3, meninos. Mesma banca, também para escrivão de polícia. É correto afirmar sobre direitos humanos. A. São direitos limitados a determinados grupos e pessoas, né? Pessoas e grupos sociais. Meninos, a declaração, vamos de novo lembrar do nome, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
Se a declaração é universal, ela não pode ser restrita a determinadas pessoas ou determinados grupos. Ela é para todos. A gente costuma dizer que essa é a característica da universalidade. Lá nos artigos iniciais da declaração está dizendo assim: a Declaração Universal dos Direitos do Homem, blá, 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 dos direitos humanos, aprovada, blá, ponto. Os direitos humanos independem de raça, cor, etnia, gênero, orientação, ou seja, independem de qualquer característica subjetiva, de qualquer característica pessoal do indivíduo. Como é que vocês vão decorar isso? Gente, é o que abre a declaração. Mas eu sei que vocês têm muitas matérias para estudar, até o dia da prova vocês podem ter esquecido isso, eu vou dar uma dica fácil para vocês decorarem isso aqui. Bom, professora, qualquer pessoa tem direitos humanos? Qualquer pessoa. Respirou, tá vivo, é ser humano, tem direitos humanos? Sim. É flamenguista, tem direitos humanos? Infelizmente tem. Votou num presidente aí, tem direitos humanos? Ó, gente, isso é brincadeira, só pra vocês decorarem, hein? Também tem direitos humanos. Cometeu as maiores atrocidades do mundo, sei lá, é a reencarnação de Hitler, tem direitos humanos? Tem direitos humanos. A lei, o primário do direito serve exatamente para que a gente tenha igualdade jurídica entre os seres humanos, ok? Então, não é limitado a determinadas pessoas, grupos sociais, não. É universal, característica da universalidade. Letra A não pode ser, portanto, porque é aqui universal. Tratam-se de direitos divisíveis à parcela da sociedade, como forma de autoproteção social. Não, gente. Os direitos humanos, eles são indivisíveis. Professora, onde está escrito isso? Indivisíveis? Onde está escrito isso na declaração? Na DUDH, está na parte do preâmbulo. No material de apoio que eu coloquei para vocês, está lá marcada a característica da indivisibilidade. Sabe o que é isso, meninos? Eu não posso dividir os seus direitos humanos. Você, por ser um ser humano, por ser um ser humano, você tem direito a todos os direitos humanos que estão a você disponíveis. Eu não posso virar e falar assim, ó, você tem saúde e educação, mas você não tem lazer, não tem direito trabalhista, não tem liberdade. Não, você tem todos os direitos humanos que são internacionalmente protegidos. Por que as pessoas ficam com dúvida nessa questão? Quando eu falo assim, trata-se de direitos divisíveis à parcela da sociedade como forma de autoproteção social, vocês pensam logo assim, ações afirmativas, direitos de minorias, direitos de pessoas em situação de prisão. Existem direitos humanos específicos para essa situação? Sim, eles são específicos, mas isso não faz deles divisíveis. Eles não são exclusivos para aquelas pessoas. Qualquer pessoa que se encontrar em uma situação de prisão vai ter todos os seus direitos humanos, inclusive alguns específicos em relação à situação da prisão. Entenderam? Então, lembrar, direitos humanos, nos termos da DUDH, são indivisíveis, ok? Questão C, letra C. A natureza indivisível, olha aí, opa, certo? Inalienável, certo? Irrenunciável, certo? Permite a qualquer tempo que o seu beneficiário o renuncie quando violado. Gente, até aqui tá correto. Realmente, os direitos humanos são indivisíveis, como eu acabei de explicar, são inalienáveis. Sabe o que quer dizer inalienável? Alienar, no termo jurídico, alienar significa vender. Significa que você não pode vender os seus direitos humanos. É por isso, por exemplo, que você não pode vender um braço para pagar uma dívida. Por quê? Porque você tem direito humano básico à integridade física. Tudo bem? E irrenunciável é aquilo que eu posso renunciar, o que eu posso dispor. Eu não posso renunciar à minha liberdade. Eu não posso virar e falar assim, a partir de hoje eu sou escrava. Não, eu tenho o direito humano básico à liberdade, o que inclui a minha liberdade de ir e vir, que é a minha liberdade de locomoção, e eu não posso renunciá-la. Portanto, os direitos humanos são indivisíveis, inalienáveis e irrenunciáveis. Só que o finalzinho da questão pecou. Ele fala assim, ó, permite a qualquer tempo que o seu beneficiário renuncie quando violado. Ué, se ele é irrenunciável, eu posso renunciar quando viola? Não. Acho que isso aqui não é nem uma questão de direito, é uma questão de português, né? Se é irrenunciável, eu não posso renunciar. Letra C, portanto, errada. D. De alcance geral, devem ser aplicados de forma igual e sem discriminação. Correto, é o gabarito. De alcance geral, ou seja, universais, devem ser aplicados de forma igual. Vamos lembrar aqui? Todos são iguais perante a lei. Perante a lei, sendo vedada qualquer tipo de discriminação. Então, gabarito letra D.
Ah, é? Rapidinho, para a gente concluir. Somente poderão ser invocados para tutelar direitos quando houver ameaça à minoria étnica. Não, gente. Direitos humanos não é para minoria. Direitos humanos é para todo mundo. Para mim, para você, para quem a gente gosta, para quem a gente não gosta. Tá vivo, respirou, é ser humaninho, tem direitos humanos. Tudo bem? As minorias têm? Tem, porque também são homens, são mulheres, são pessoas. Ok? Próxima questão. Questão número 4. Essa questão foi uma questão do CESP, meninos. Então, o formato dela aí é certo ou errado, não é de escolher uma. Então, eu coloquei assim pontinhos pra gente poder identificar melhor quando que era certo ou errado. Questão para técnico judiciário. De acordo com a Declaração Universal, julgue os itens. Ao prever que ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade, a DUDH pretende declarar que o direito de propriedade não pode ser limitado, uma vez que todo direito humano é absoluto. Questão errada, gabarito errado. Ao prever que ninguém pode ser privado arbitrariamente de sua propriedade, está certo, isso aqui está previsto lá na declaração. A declaração, então até aqui correto, tá? A declaração pretende declarar, né, que o direito de propriedade não pode ser limitado. Pode sim, gente. Uma vez que todo direito humano é absoluto. Outro erro. Então, 2 erros aqui. Realmente, a gente não pode ser arbitrariamente privado do nosso direito à propriedade. Um dos direitos humanos em espécie que nós temos, além de vida, liberdade, saúde, lazer, é o direito à propriedade. Só que esse direito à propriedade, ele pode ser limitado sim. Vocês sabem isso lá do direito administrativo. Quando eu tenho, por exemplo, o Estado pede para fazer, né, uso capira alguma coisa, ou pede para declarar a desapropriação de um bem para usar para um uso comum. Isso não é uma violação ao direito de propriedade, mas é uma limitação. Quando o poder público faz uma norma e fala assim, ó, não pode, por exemplo, em Brasília, ter prédio acima de 6 andares. Isso é uma limitação do direito de propriedade. Tudo bem? Imagina que você seja dono de um terreno no centro, ali em Brasília, aqui no bairro da Asa Sul, você constrói uma casa de 8 andares. Você não poderia. Tudo bem? Isso é uma limitação. E a segunda parte da questão, quando ela fala assim, uma vez que todo direito humano é absoluto. Não, gente. Todo direito humano não é absoluto, não. Tá bom? Então, são 2 erros. Gabarito errado. Próximo item. Na Declaração Universal, encontram-se normas que consubstanciam, além de direitos e garantias individuais, direitos sociais. Certinho. A gente vai estudar com mais propriedade essa parte de direitos individuais e sociais na nossa segunda aula, quando a gente for falar dos direitos na Constituição. Mas para vocês já irem pegando o jeito da coisa, direitos individuais são direitos personalíssimos, direitos ligados à pessoa, ou chamados aí de primeira geração, né, os primeiros direitos. Eles são ligados à vida, à liberdade, à propriedade, são aquele núcleo mais intrínseco que você precisa para ser humaninho. Já os direitos sociais são direitos ligados à vida em coletividade, ou seja, ele não é personalíssimo do ponto de vista, eu vou estar sozinho no mundo, eu tenho direito à liberdade. Mas se eu estiver sozinho no mundo, outros elementos de coletividade podem prejudicar os meus direitos. Exemplos de direitos sociais: lazer, saúde, educação, previdência social, direitos trabalhistas, direitos de representação, cidadania, eleição, votação. Tudo isso está no rol ali de direitos sociais que começam a partir do artigo 6º da nossa Constituição. Na DUDH tem os 2, viu, gente? Lá está falando sobre direito à educação, lá está falando um pouquinho, levemente, sobre direito à saúde, tudo bem? Então, além dos direitos individuais, vida, liberdade e propriedade, que são os clássicos, eu tenho também aí direitos sociais. Portanto, correto o segundo item. Próxima questão. Agente de Segurança Penitenciária, CESP 2017. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nossa DUDH, os direitos humanos são revogáveis? Não, gente, errado. Os direitos humanos são irrevogáveis. Aqui eu quero que vocês correlacionem com a nossa Constituição, com o artigo 60, parágrafo 4º, quando ele vai falar do poder de emenda à Constituição. Lá está falando que a gente não pode fazer emenda tendente a abolir normas de direitos fundamentais, né? Normas e garantias fundamentais. O que ele quer dizer na nossa Constituição? Eu não posso revogar essas normas para diminuí-las. Eu posso ampliá-las. Professor, eu posso fazer uma emenda ao artigo 5º da Constituição? Posso, desde que seja para ampliá-lo, desde que seja para garantir mais direitos. Eu não posso revogar um direito e não colocar nada no lugar dele. Sabe por quê? Porque a gente fala que os direitos humanos são conquistas sociais. A gente conquistou um direito, não volta mais atrás dele, não. Você vai conquistando determinados direitos. Ah, professora, mas posso fazer determinadas modulações, eu posso restringir esses direitos, depois eu posso ampliá-los.
eu até concordo, mas revogar é extinguir aquele direito, e isso não é permitido nos termos da Declaração Universal. Então, tá errado, os direitos são irrevogáveis. Então, errados. Eles são absolutos? Errados também. Gente, existe parte da doutrina que fala que existem alguns direitos humanos que são absolutos, e existe parte da doutrina que fala que nenhum direito humano é absoluto. Nem vida, por exemplo. Eu consigo imaginar a hipótese do Estado legitimamente tirar a vida de um outro cidadão. A gente tem essa previsão no artigo 84 da nossa Constituição em tempos de guerra, né? A previsão da pena de morte em tempos de guerra regulamentado pelo Código Penal Militar, por exemplo. Então, a Declaração Universal, ela não vai dizer que os direitos humanos são absolutos, não. Até porque, imagina aí, num caso de colisão de direitos, conflito de direitos, por exemplo. Eu tenho direitos que, às vezes, no caso concreto, eu privilegio uns e outros. Um direito que é absoluto, ele não pode ser modulado, por exemplo. Então, na declaração não está escrito que os direitos são absolutos. Portanto, não pode ser A, B. C, renunciável, já comentei na questão anterior, confirma aqui comigo na tela, não pode ser renunciável, tá bom? Os direitos humanos não são renunciáveis. Imprescritíveis. Professora, o que é imprescritível? Prescrição. Gente, para vocês decorarem isso, vocês vão usar isso em penal, vão usar isso em administrativo, em outras matérias que caem no concurso para vocês. Prescrição é a influência do tempo no direito. Então, quando eu digo que as normas são imprescritíveis, significa que pode passar muito tempo que eu não vou perder aquelas normas pelo desuso. Então, por exemplo, se eu nunca usar um direito humano, vamos supor, eu nasci, obviamente, analfabeta, não alfabetizada, e dependendo do que aconteceu comigo na vida, eu nunca fui alfabetizada. Então, eu nunca exerci o meu direito humano à educação, por exemplo. Significa que eu não tenho aquele direito mais? Não, você vai continuar tendo, você pode ter exercido ou não. Porque eu não estudei com 10, 20, 30 anos, eu perdi o direito de estudar? Obviamente não. O meu direito à educação, ele é imprescritível, ou seja, ele não prescreve nunca. Tudo bem? Gabarito, portanto, letra D, os direitos humanos realmente são imprescritíveis. Isso está lá na Declaração Universal. E a letra E, ele fala individuais. Os direitos humanos são individuais? Alguns são, gente, não todos. Então não pode ser a letra E, porque os direitos humanos, alguns são individuais, mas eu tenho direitos humanos que são sociais, eu tenho direitos humanos que são difusos e coletivos, e existe certa previsão sobre eles na DU/DH. Então, individuais estaria, portanto, aí errado. Próxima questão, questão 6, uma questão rapidinha também aqui, uma questão para delegado de polícia, banca FUNCAP 2016. Sobre os direitos humanos, assinale a alternativa correta quanto a uma de suas características fundamentais. Professora, onde que eu acho as características fundamentais dos direitos humanos? Na Declaração Universal? Sim, na Declaração Universal. No preâmbulo eu tenho várias características. No material de apoio que eu preparei para vocês, eu vou falando artigo a artigo e vou citando algumas das características. Pode ser que a IADES, ao invés de cobrar a literalidade da lei, cobre alguma característica que está escrita na declaração. Isso também é possível, tudo bem? A, alienabilidade. A gente já sabe que não é, porque a gente já fez uma questão sobre isso. Eu não posso vender, não pode vender meus direitos humanos. Não pode. Então, alienar é vender, não pode. Perversidade, gente, os direitos humanos são perversos? Não, pelo amor de Deus, né? Então, perversidade não poderia ser. Soberania estatal. Gente, soberania estatal não tem nada a ver com direitos humanos. Se a declaração é universal, significa que ela é transnacional, ou seja, em qualquer país do mundo você tem que ter os seus direitos humanos protegidos, independente. Eu moro no Brasil ou eu moro na Arábia Saudita? Eu tenho que ter direito à vida, à propriedade, à liberdade de ir e vir, direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos difusos e coletivos. Então, soberania estatal não é uma das características fundamentais, muito pelo contrário. A declaração traz a característica para a gente da universalidade, que também pode ser chamada de transnacionalidade, ok? Então, soberania estatal, não. Relatividade. Os direitos humanos são relativos? Olha, gente, o contrassenso de relatividade seria absoluto, né? Então, algo que é ou algo é absoluto ou algo é relativo. Na verdade, a declaração não fala nenhum nem outro.
Ela não diz que os direitos humanos são absolutos, mas ela também não diz que eles são relativos. Nós sabemos, até por uma construção jurisprudencial, que no caso concreto eu posso relativizar os direitos humanos. Em caso de colisão de direitos, por exemplo, vamos pensar numa questão sobre aborto, aquele AHC julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual permitiu-se a interrupção da gravidez até o 3º mês. De um lado eu tenho o direito humano à vida do feto, e de outro eu tenho a integridade física e a liberdade da gestante. São 2 direitos humanos. No caso concreto, o Supremo, neste julgado específico, optou pela liberdade e integridade física da gestante. Tudo bem? Ele relativizou o direito à vida? Pode ser uma interpretação possível. Há outros doutoradores que dizem que não. Que no caso de colisão, numa das técnicas utilizadas, ele privilegiou um direito em detrimento do outro. Bom, mas o que a questão quer saber é sobre a declaração. E a declaração não diz que os direitos são relativos e nem diz que eles são absolutos. Tudo bem? Então, novamente aí, imprescritibilidade aparecendo como uma característica. Não vou comentar sobre prescritibilidade, porque acabei de comentar na questão anterior, mas é a influência do tempo, do tempo no direito. Os direitos humanos são imprescritíveis. Eu não perco os meus direitos humanos pelo desuso, pelo decurso do tempo. Tudo bem? Meninos, acabamos nosso primeiro bloco aqui, vamos partir para o segundo bloco, continuando as questões de Declaração Universal. Daqui a pouco vejo vocês.